Olá, hoje o tema do nosso programa Sete Saúdes é astrologia e convidamos Márcia Brito, que é consultora e terapeuta holística. Ela é formada em psicologia pela FMU e possui especialização em administração de empresas pela FGV. A saúde intelectual, que é uma das 7 saúdes que nós abordaremos, tem tudo a ver com a astrologia. Por quê? Porque o nosso lado intelectual interfere em nossa relação familiar, no nosso profissional e na saúde. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A astrologia surgiu em sua vida em 1983 e de uma forma muito interessante que ela vai nos contar agora. Aliando a essa curiosidade, você pode falar um pouquinho o que é a astrologia e como surgiu? Bom, primeiro a astrologia entrou na minha vida numa consulta que eu fiz com um médico homeopata. Ele me perguntou se eu já tinha feito meu mapa astral e eu disse que não. Ele me indicou uma astróloga que na verdade era também uma psicóloga. Ela havia feito um curso de astrologia na PUC, na ocasião isso era possível. E na hora que eu fui ligar para ela, eu senti vontade de fazer um curso. E perguntei a ela se podia, ela topou, desde que eu montasse um grupo. Eu montei o grupo e fiquei com ela 2 anos, e assim eu me lancei na astrologia. De 83 para cá eu continuei estudando, tem várias escolas em São Paulo, então algumas já fecharam, mas eu tenho contato ainda com as astrólogas. E eu fiz esses cursos para ir me aperfeiçoando e também estudei, né, sozinha. A pergunta que você fez é o que é astrologia e um pouquinho da história dela, eu vou inverter. Eu vou começar pela história para depois explicar o que é astrologia. Primeiro, na metodologia científica, dizem que a gente não pode explicar alguma coisa pela negativa, dizer que ela não é. Mas eu acho que no caso da astrologia eu também vou ter que fazer, assim, cometer essa gafe científica. A história da astrologia se remete a 8.000 anos antes de Cristo. Então, naquela ocasião, o homem, né, o ser humano, ele tinha contato direto com o céu. E a vida dele era a partir do contato com a natureza. E até mais os filósofos que foram surgindo, por volta, né, na Grécia principalmente, por volta de 400 a.C., também explicavam, né, tudo, né, até os comportamentos, através da natureza. Então, isso ficou muito impactante no homem. Agora, o que se tem de data de início da astrologia, de estudos de mapa astral, é por volta mais ou menos dos anos 4.000 a.C. Embora os gregos também estudaram, os egípcios também estudaram, e aí, obviamente, cada um foi aperfeiçoando. Quem mais aperfeiçoou foram os gregos, e eles também tinham várias técnicas para cálculos, eles eram muito bons em astronomia, então, obviamente, eles deram vamos dizer assim, esse jeito que a gente vê a astrologia hoje. Então, essa é um pouquinho da história da astrologia em termos de antiguidade e o que influencia hoje. Agora, o que ela é? Ela não é horóscopo. Ela também não é só um mapa astral, tá? Existem correntes, né, bastante divergentes em relação o que é astrologia enquanto ciência. Então, existe uma corrente que diz que a astrologia é ciência e, portanto, ela é considerada como uma ferramenta, né, de auxílio, de ajuda para a evolução. E outra corrente diz que não, porque uma vez que ela não tem como mensurar, não tem como observar numa repetição em laboratório, que seria o método científico em vigor hoje, então ela não pode ser considerada uma ciência. Então, existe, assim, 2 correntes muito fortes, brigando sempre, que, na verdade, é o mundo que hoje a gente vive, né? Desde que começou o positivismo, racionalismo,
e o método cartesiano, assim, muito ortodoxo, a astrologia foi perdendo, né, assim, entre aspas, o seu valor. Porque na antiguidade, assim, o médico, ele tinha que ser versado em astrologia, porque senão ele não era um bom médico. Tá? Como os gregos foram associando a astrologia com os elementos da natureza, foram utilizando a astrologia para a saúde, né? Enfim, um médico, ele precisava dominar todos esses aspectos, que é o elemento água, terra, fogo e ar, né? Falava da bile preta, bile branca, enfim, vamos dizer assim, uma matéria importantíssima para um médico e todo aquele que estudasse o comportamento do ser humano, seja fisicamente, mental, intelectual e tal. Então isso era bastante importante. Quando veio esse movimento mais racional e mais cartesiano, obviamente a astrologia foi perdendo o seu palco, né? E então, eu falei dos médicos, mas também o clero, né? Todos os padres, eles estudavam. Aliás, você vai na igreja aqui de São Paulo, ali na São Bento, você olha no teto, tem imagens de signos e tal. Observa que vocês vão ver. Então, os padres, o clero de uma maneira geral, eles tinham que ser versados nisso. Mas com esse movimento mais cartesiano, ela foi sendo esquecida. Então aí, tem essa corrente, tem a outra. Mas você vai me perguntar, e você, qual é a sua? Para mim, assim, a astrologia é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta para o autodesenvolvimento, para a sua evolução, para o seu crescimento, para suas mudanças, para encarar os desafios, os obstáculos que a vida nos prega. Enfim, ela é uma ferramenta, como existem outras, que vai estar sempre te auxiliando. Legal. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de crenças. Márcia, você havia dito que a astrologia não é horóscopo, né? Então, por que as pessoas falam, eu não acredito em astrologia, né? Será que realmente elas sabem o que é astrologia ou elas sabem, vem horóscopo? E se trata de uma crença? Não se trata de uma crença, porque, como eu disse, ela também é vista como a ciência. E você não pergunta, olha, você crê, né, numa cirurgia, por exemplo? Então, não é isso. É que a maior parte das pessoas associa a astrologia com o horóscopo. Então, o que eu estava conversando com você antes, colocaram dentro de algo. Isso eu não estou falando as pessoas que veem, mas o movimento onde teve o cartesianismo mais forte, então fez com que as pessoas vissem tudo aquilo que saísse de um movimento cartesiano como algo crer ou não crer. Associaram a astrologia com religião ou então com uma filosofia muito básica. A própria filosofia hoje, ela é considerada, vamos dizer, uma ciência praticamente, porque ela não reconhece também a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento hoje, né? Quando eu falo hoje, é dentro da nossa sociedade ocidental, urbana, tal, assim, você vai falar Índia, aí é outra coisa. Mas dentro deste contexto, não. Então, essa associação com religião faz com que todo mundo veja, infelizmente, como crer ou não crer. Tá? Sim, e essa questão de falar, eu não acredito em astrologia, será que as pessoas realmente têm esse conhecimento do que é ou realmente é algo mais superficial, por exemplo? Eu não acredito no horóscopo. Se bem que assim, cá entre nós, né? Tem muita gente que fala, eu não acredito, mas dá uma espiadinha no signo, ou então faz uma brincadeira, ou então eu, né, pela minha formação, eu acredito que tem um inconsciente coletivo, sabe, que faz com que a gente vá lá na antiguidade e traga para hoje tudo aquilo que é muito bonito, que está em cima do que é natural,
Eu acredito, inclusive, que com esse movimento ecológico, né, de reciclagem, então vai tirar um pouquinho esse contexto de coisificação que a gente vive e vai trazer a gente para o natural, né? E com essa aproximação, a astrologia talvez seja vista de uma outra maneira. O que eu acho importante é que, como ela foi se evoluindo e foi também se desenvolvendo, ela não tem mais aquele caráter determinista que ela tinha na antiguidade, né? Ou seja, então se você nasceu assim, você está sujeito a morrer atropelado. Então essa é uma coisa muito, né, assim, uma coisa fatal e tal. Não tem isso. Se desenvolveu a astrologia respeitando também as novas descobertas, o que o ser humano pode fazer e desenvolver, e inclusive o seu livre-arbítrio. Certo. Tá? Então ela serve como uma referência. Certo. Você pode contar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz atualmente, e quem que tiver interesse, né? A astrologia, ela está dividida em vários campos, assim como a medicina tem lá, né, o oftalmo, então tem o astrólogo mundial, tem o astrólogo para astrologia horária, tem a eletiva, enfim, tem várias ramificações, né? E dentro desse contexto também tem a astrologia clássica e a humanista, tá? Onde quem mais se destaca foi Jung, né? Que foi um médico psiquiatra suíço que estudou e utilizou bastante astrologia no trabalho dele. Então, o meu trabalho é em cima de uma astrologia humanística. Então, eu considero a pessoa como um todo, seria como um clínico geral, tá? Mas dentro de um contexto onde você pode estar auxiliando aquela pessoa em todos os aspectos da vida dela. Então, meu trabalho é basicamente esse. A pessoa vai me procurar por um determinado desafio que ela tem, ou até para se conhecer um pouco melhor, inclusive vocação, que eu acho muito interessante, né, os jovens, né, que querem saber o caminho, etc. E eu colho data, horário de nascimento, local, e desenvolvo então um mapa e atendo individualmente e sempre focando. Ela pode gravar, né? Leva o celular e pode gravar a conversa. Então, todos os meus dados estão no site da Evoé. Legal. Aí o telefone de contato, e-mail? Posso passar o meu ou também, e depois pode passar o da Evoé. O meu é 51816352 São Paulo, né? Então o DDD é 11. Tá joia. E o e-mail é métodos@gmail.com. Métodos com THU. Tá joia. Obrigada pela sua presença. Obrigada a e você. pelo aprendizado, que foi muito enriquecedor. Obrigada a vocês também pela participação online e até o próximo programa.